Olá, acadêmicos! Já estamos na terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre o significado lexical, que é importante na disciplina de Língua Portuguesa 4, e as relações de sentido que tem esse significado lexical, certo? Vamos começar a nossa aula, então. Vejam, o que é sinonímia? Quando a gente fala sinonímia, vocês vão pensar, o que será isso? Será não é sinônimo? Sim, é a mesma coisa. Só que a relação de sinônimo que nós conhecemos no geral, quando a gente está estudando no ensino fundamental e médio, é muito diferente do que realmente é um sinônimo ou uma sinonímia. Vamos ver isso agora. Vejam aí. Para que duas palavras sejam sinônimas, não basta que tenham a mesma extensão. Quer dizer, não basta que elas sejam do mesmo tamanho, certo? Elas têm que ter mais características, vejam aí. É preciso que façam em todos os seus empregos a mesma contribuição ao mesmo sentido da sentença, certo? Sempre que podem ser substituídas no contexto de qualquer sentença, sem que a sentença passe a ser de falsa a verdadeira ou vice-versa. E depende do contexto em que as palavras são empregadas. Vejam, como é que eu sei que é um sinônimo? As palavras têm que ter o mesmo significado dentro da sentença, ou significados muito parecidos. Por exemplo, eu pego a palavra careca e calvo. Elas são sinônimas. Se nós pegarmos um dicionário de sinônimos, vocês vão ver que são sinônimas. Só que há pessoas que entendem de maneira diferente o que é careca e o que é calvo. Ou não gosta de ser chamado de calvo, ou não gosta de ser chamado de careca, como vocês podem ver na apostila, que tem essa explicação, isso bem explicadinho. Então, para que uma palavra seja sinônima, ela tem que estar o mais próximo possível da outra que eu estou me referindo. Ok? Vejamos então. Não existem sinônimos perfeitos, vejam, nenhuma palavra é idêntica à outra, mas a sinonímia é gradual, ou seja, as palavras, mesmo consideradas sinônimas, sempre especificam o sentido ou seu uso. Vejam, sempre que eu usar uma palavra e procurar um sinônimo, por exemplo, se eu colocar, hoje estou feliz, eu quero um sinônimo para feliz, hoje estou alegre. São parecidas, mas não são sinônimos perfeitos. Se vocês colocarem dentro do contexto, vocês terão uma visão da diferença de alegre e de feliz, certo? Prosseguindo, então. Agora, então, nós vamos passar para paráfrase. O que é paráfrase? É o sinônimo entre frases, né? Paráfrase é a sinonímia estrutural, ou seja, é a sinonímia entre as sentenças. Então, existe sinônimo perfeito, como nós dissemos? Não existe um sinônimo perfeito. Existem palavras que se parecem e se aproximam. Assim também com a paráfrase. Quando a gente ouve falar em paráfrase, logo vem na nossa mente assim, eu posso pegar o texto de um autor e transformar esse texto em outro texto que seja parecido com o que ele escreveu. Isso é uma paráfrase? Sim. Só que não é idêntico ao que o autor disse. Nem pode ser, né? A gente muda as palavras e nesse contexto algumas coisas mudam também, o significado de algumas coisas também mudam. Ou pode ser até pouquinha coisa, mas mudam, tá? Vejam. Também não existe a sinonímia perfeita entre as sentenças. Agora vejam, o que é homonímia? Palavras homônimas, homófonas, nós temos. Homo é o mesmo, fono é o som, grafias diferentes e pronúncias iguais, quando a gente fala de palavras homônimas, homófonas. Vejam aqui o exemplo. Eu tenho a nós, que é a fruta, e temos nós, que é o pronome pessoal. Temos cozer, que é de cozinhar, e coser, que é de costurar. Concerto musical, que é com C, né? E o concerto de algum equipamento, que é com S. Vamos lá, então? As homônimas homófanas são as palavras que são escritas de maneira igual ou muito parecida, né? Ou tem um acento que
que modifica a pronúncia. Elas são escritas de maneira igual, mas a pronúncia é diferente. Vejam, molho, de molhar, e molho. Secretaria e secretária. Fábrica e fabrica. Só muda a acentuação. Umas têm, outras não, né? Agora, passando para as homônimas perfeitas. Quando a gente trabalha com as homônimas perfeitas, ainda fica mais interessante, né? A gente pode fazer várias brincadeiras com essas palavras dentro de contextos que a gente usa no nosso cotidiano, né? São as homônimas perfeitas, as palavras que a gente pronuncia, fala e escreve da mesma maneira. Vejam aí o exemplo muito usado. Manga, que é manga de camisa, e manga, que é a fruta. Rio, o rio, né, mesmo, e rio, de rir. Certo? Tem uma ilustração muito interessante que a mãe fala para o menino: filho, coma uma manga. Aí ele pega e morde a manga da camisa dele, né? Para ilustrar isso aí, que são as homônimas perfeitas, tá? Prosseguindo, então, temos aí a polissemia. Polissemia, como a própria palavra diz, né? A polissemia tem origem do grego, de poli, muitos, semia, significados. Trata-se do processo pelo qual uma palavra adquire vários significados. Em geral, esses significados têm alguma ligação. Vejam, a cabeça de qualquer pessoa, né? E o cabeça. Então, qual é a diferença de uma para outra? A diferença é que a cabeça de qualquer ser humano, e o cabeça, o inteligente, né? O crânio, né? As pessoas às vezes usam a palavra, ele é um crânio, ele é o cabeça do movimento. Ou a cabeça dela está doendo. São palavras que são escritas da mesma maneira, mas têm significados diferentes. Isso é a polissemia, certo? Vejamos em sequência. A polissemia é uma propriedade fundamental das línguas humanas, que sem ela não poderiam funcionar eficientemente. Seria impraticável dar um nome separado a cada coisa, incluindo aquelas que nunca vimos. Então vejam, nós não podemos, na prática, nós temos muitas palavras, inúmeras palavras, só que uma palavra pode ter vários significados, né? Por quê? Porque seria impossível darmos um nome separado a cada coisa. Se eu digo, isso é legal. Legal tem mais de um significado, não tem? Legal da legalidade, legal de bom. Mais ou menos assim, ou outros significados também. Então, essa palavra pode ser usada em vários contextos. Basta que eu saiba utilizá-la. Certo? Prosseguindo, então. Vejam aí um exemplo. Fio, tem o fio de linha e tem o fio elétrico. Pintar, pode ser pintar um quadro e pintar uma parede. Choque, pode ser um choque elétrico ou pode ser um susto. Agora vamos para antonímia. Nós já falamos da sinonímia, dos sinônimos, agora nós vamos falar dos antônimos. Se a sinonímia não existe perfeita, a antonímia vai existir? Não, não existe palavra que tenha o mesmo significado. Elas se aproximam, certo? Vocês têm que colocar isso bem claro para que saibam que o que existe são proximidades e não identidades, certo? Não são idênticas. Vejam aí. Antonímia binária ou complementar. São os pares de palavras que, se uma for aplicada, exclui necessariamente a outra. Vejam. Morto, o contrário de vivo. Se eu falo que a pessoa está morta, ela não pode estar viva, né? Então, por isso que uma exclui a outra. Igual, de diferente, né? Se é igual, não pode ser diferente. Vejam lá, antonímia gradativa. Quando as palavras dos pares estão em terminais opostos de uma escala contínua de valores. A negação de um termo não implica a afirmação de outro. Então vejam, é como se fosse uma escala, né? Quente, frio, tem quase
quente, tem morno, né, que fica aí no meio dos dois, só que quente vai ser o antônimo de frio. E em seguida, nós temos outro exemplo, novo de velho, são duas extremidades, né, novo e velho. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que existem sinônimos, mas esses sinônimos não são perfeitos. Existem os parônimos, existem os antônimos ou antonímia, né? E todas essas palavras, elas fazem parte, a polissemia também, que nós falamos, fazem parte da nossa língua e nós temos que saber como utilizá-las no nosso cotidiano. Então, nessa aula nós ficamos por aqui. Até a próxima!